E aí você vê a forma conectada, como mesmo em meio ao sofrimento, patrocinado por um amor, que aí não vai ter filosofia que eu vou conseguir explicar e dar conta. Jesus fala: olha, se for da tua vontade, me leva, mas se possível, passa de mim este cálice aqui. E ele foi ouvido por causa da piedade dele. Ou seja, é o que o Caio falou e é que é extraordinário. Jesus ali não pediu para Deus livrá-lo da cruz, pediu para Deus livrá-lo para a cruz. E aí, meu amigo, isso daí deixa a gente como? Sem graça, né? Porque veja como que a nossa conexão em Deus tem um poder de gerar em nós um desassombro tal com o sofrimento e a morte, ao ponto de, pelo significado do que está o jogo, de que está em jogo, a gente pedir a Deus não para nos livrarmos da, mas para nos livrarmos para a cruz. E aqui está um ponto nodal que a gente precisa refletir, para que tudo isso que a gente está falando aqui não seja deturpado e diminuído para uma mera apologia ao sofrimento, né? Então vamos sofrer, que é sofrer que nos faz. Não é uma apologia ao sofrimento. O que se está dizendo aqui são recursos oferecidos e revelados em Cristo Jesus para perdermos o desassombro pelo sofrimento. Porque o sofrimento ele não é para ser buscado, não precisa ser buscado. O próprio Jesus revelou isso, o sofrimento foi até ele. Aqui nessa vida, a dinâmica dela é que sofrimento você não precisa cavar, ele te acha. Você acha que foi encontrá-lo, ou ele também mexeu e procurou? Ele poderia parar de pregar, ele poderia parar de falar, ele poderia parar de bater de frente. Tanto que quando ele chegou em Jerusalém... Tem essa questão também, ele sabia da causa. Isso. Tanto que em Jerusalém, os gregos foram tentar tirar ele de lá, porque sabiam que ele, uma pessoa como ele, e o que ele pregava ali, no caldeirão do fundamentalismo e do radicalismo, não era uma boa receita. Foram lá tentar propor para ele sair. Só que aí é que está, Alan. Jesus, diferentemente de nós, o que leva ele a esse foi lá buscar e cavar é que a motivação dele era o amor. Ele foi como um cordeiro indefeso, como quem foi para se entregar, para que com a sua própria vida ele pudesse gritar fenomenologicamente, não só para aqueles contemporâneos ali, mas para toda uma geração que veio depois. E é interessante como que Jesus ele tinha noção disso, porque quando os gregos vieram chamar ele disse: se uma semente ficar no chão e não morrer, ela vai ser pisada pelos homens e esquecidas, mas se ela morrer, ela germina, cresce e dá muitos frutos. Jesus entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo precisava ser sucedido pela morte, para que aquilo fenomenologicamente ganhasse uma ignição extraordinária, né? Na história, eclodiu um significado extraordinário na história. Mas agora, quem tem cacife psicoespiritual para encarar a progressão do sofrimento, da ameaça imaginária, de você saber, das pessoas estarem te advertindo: vai dar ruim, sai daí, vão te pegar, e você ir mantendo o propósito por amor até o final. Até os mártires, né? Mas o menos uma ideia da morte.
como Marte, por uma causa de amor. Agora, muitos outros teriam pipocado e saído antes, né? Talvez sofrendo essa pressão, esse fechamento de cerco, essa ameaça, e as pessoas do lado dizendo, porque os próprios discípulos de Jesus, cara, meu irmão, sai daí, os discípulos de Jesus em Jerusalém como? Ai meu Deus do céu, vai pegar a qualquer momento for o cerco aqui, no próprio Getsemane. Foi o ápice, né? Porque quando chega a turba para pegar Jesus, Pedro já saca a adaga, corta a orelha de um, tudo, e Jesus trava o processo. Pedro, não é por esse caminho. Se fosse por esse caminho aqui, eu rogava ao meu Pai que está nos céus, ele já mandava uma legião aqui para resolver isso aqui no tapa. Não é por esse caminho. Aí os discípulos colam as placas, porque não tinha no código semântico, referencial, simbólico dos discípulos naquele momento, passar por um momento como aquele, vendo a quem eles tanto amavam ser capturado de forma tão injusta e ficar ali assistindo, sem poder pegar uma adaga, sem poder dar um tapa, não havia aquele código. Então eles fazem o quê? Se o mestre mandou parar, botar a adaga no bolso, não fazer nada, eu vou picar a mula, não sei o que fazer aqui, né? Então eu vou correr. A ousadia, e aí é por isso que isso confirma muito o que a gente estava conversando na semana passada. Vocês lembram que eu falei aqui que a violência, ela nasce da insegurança? Se você desmantela a violência, o que fica evidente? A insegurança, aquilo que motiva ela. E foi o que Jesus fez. Jesus bloqueou a violência, e o que tomou conta? A insegurança. Todo mundo vazou. Porque eles só ficaram violentos porque a primeira coisa que surgiu ali na calada da noite, uma turba violenta vindo, era o quê? A insegurança. E Jesus expõe isso. Mas Jesus não estava inseguro, velho. Tanto que ele, aqui, estou aqui. E o pessoal levou ele se apresenta. O meu problema aqui não é insegurança, meu problema aqui é que eu já ia morrer ali. Mas aprove Deus dar uma revigorada nesse corpo de morte. E aí foi ele, né? Por isso, inclusive, né, médicos hoje explicam o porquê que Jesus morreu tão precocemente na cruz. Porque foi uma média o quê? De 3 horas só, e ele morre lá. Mas porque ele havia passado por um Getsemane, havia passado por uma série de chibatadas que ainda castiga mais o corpo, de modo que a crucificação, sendo um suplício onde o sujeito passava de 2 a 3 dias para poder morrer, e por vezes morria de cãibra, né, do corpo se contorcendo, Jesus morreu de exaustão, pregado. A cruz foi quase um descanso, porque de tão estado já de total dilaceração interna que ele já estava ali. E aí por isso ele dura 3 horas aí. Apenas, né, levou um tempinho, né, mas porque já vinha numa sequência agônica até aquele momento. Mas que aprouve Deus, você vê, até naquele momento Jesus levou em fé, porque a depender do fluxo natural das coisas ele teria morrido antes. Consegui te responder? O sofrimento é óbvio que para nós, eu, você, que somos herdeiro do Adão, alma vivente, existe muito de passos mal dados, de desacertos, de um excesso cometido ali, de outro acolá, por vezes muito sofrimento, de uma precipitação aqui, ou de uma omissão acolá. Certos sofrimentos podem chegar na nossa trajetória, sim. Só que você vai ter sempre essa dualidade na sua possibilidade de encarar. Ou você encara isso como alma vivente,
se consumindo pela culpa, por aquilo que você fez, e isso vai fomentar em você a desconexão, tornando esse sofrimento um fim em si mesmo e algo muito maior do que deveria ser, ou você vai encarar isso sob uma perspectiva espiritual, como quem se crê perdoado, principalmente se o sofrimento que foi produzido pela via de um equívoco e de um erro não disser respeito a uma perversidade. Porque o que eu vejo é que tem muita gente perversa e que transgride o sentido da vida e depois quer se utilizar de um expediente espiritual para conseguir se libertar das próprias culpas. Porque eu acho que a gente também precisa trazer uma perspectiva paradoxal para a gente pensar a culpa. A culpa, ao mesmo tempo que ela tem o poder de esmagar, oprimir e aprisionar, ela é um dispositivo da graça de Deus para despertar e acordar a nossa consciência de determinados caminhos, né? E eu acho que só a nível individual, levando em consideração cada caso e cada história, o próprio sujeito vai poder entender que função aquela culpa está cumprindo na vida dele, de se para despertar ou se para oprimir. Seria mais ou menos o que Paulo disse, que quando ele pensa que está fraco, ele está forte. Sim, porque, na verdade, fazendo conexão com tudo que a gente conversou, quando Deus fala da maldição que eu vou dar para vocês, que é vocês estarem presos nos próprios pensamentos, você não tem culpa. Você, quando está livre dos seus próprios pensamentos, ou você não significa sua culpa, ou você não sente culpa nenhuma, que é o pior, porque você vai no caminho que vai te destruir. É isso aí. Porque se a culpa não te despertar, realmente você vai alienar a sua vida numa direção de morte, e que vai só te piorar como pessoa, exercitando e sacramentando dentro de você engrenagens e funcionamentos que estão levando a sua personalidade a se aperfeiçoar na sua pior versão. Agora, você citou um exemplo, Felipe, que eu acho que é interessante a gente destacar, que é esse que Paulo narra em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre o espinho na carne, e que esbofeteava ele dia e noite. Perceba que esse daí trata-se de um sofrimento alienígena, né? De algo possivelmente que se acoplou na vida e na carne de Paulo e que produzia muito desconforto. Por 3 vezes Paulo orou pedindo a Deus que afastasse aquilo dele, e na terceira Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo conclui. Aí é que vem, cara, aí é que vem o paradoxo. Olha que afirmação é essa, só você entendendo o contexto para você conseguir captar a ideia. Ele diz: por isso me gloriarei nas minhas tribulações e fraquezas, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte. O que é isso senão um paradoxo? É quando eu sou fraco que então eu sou forte. Esse é o paradoxo. E a gente vai perceber que nesse mundo aqui, se você ficar muito tempo feliz e satisfeito, pelo incrível que pareça, nós temos um potencial enorme de nos alienar, de começar a eleger prioridades e importâncias que são absolutamente superficiais, de desenvolver apegos por coisas que não têm absolutamente nada de essenciais, de desenvolver gostos e tudo. E quando tu passa por um perrengue, cara, pousa um beija-flor ali, tu chora, meu irmão. Beija-flor, meu Deus do céu. Olha que simplicidade e tudo. Você, cara, há uma conversão no
ter um olhar. Muito esquece. Né? Aí vai observando a vida toda assim. Aí vai. Não, mas você perceba como que o sofrimento ele tem uma pedagogia. Ele carrega uma pedagogia que é o que levou Paulo a entender. Meu irmão, eu não estou aqui priorizando o que é sensato, o que é essencial gratuitamente, não. Não tem um dispositivo divino nisso daqui. E aí, quando a gente transcende a vivência imediata do sofrimento, nos concentrando apenas no que a nossa sensorialidade está dizendo acerca dele, o sofrimento ele não passa a ser gostoso e bom, mas ele se torna transponível. Você, então, vendo sentido nele, o sofrimento ele vai desdobrar uma outra conotação na sua vida. Uma outra conotação. Já está no glamour. Ganha. Ele ganhou um sentido. Aí você já não se queixa dele. Você já não reclama dele. Você já não se concentra excessivamente nele. Até porque nós entendemos, né, que tem muita coisa que ganha peso e proporção na nossa vida pelo modo como a gente se concentra nele, né? E a gente se concentrando nisso, por exemplo, é o drama que muita gente vive quando ganha um dado diagnóstico ou quando passa por uma certa mutilação no corpo. Aquilo ali tende a ganhar uma proporção tão grande no modo como aquilo mobiliza a sua atenção e os seus pensamentos, que você se reduz àquele diagnóstico, você se reduz àquele acontecimento, né? E que a gente, por exemplo, às vezes em terapia, né, é óbvio que depois de um tempo de conseguir ali um rapport, uma confiança, uma credibilidade, onde a pessoa entende o que você está querendo dizer, você pode trabalhar com certas provocações. Eu falo assim, filho, você não é essa doença, você não é só isso que te aconteceu, existem outras dimensões da vida, mas você está excessivamente concentrado nisso, e com essa carga de concentração nessa direção, não tem como a gente repensar e desanuviar a pressão que isso está exercendo dentro de você. Porque você está sendo vítima da hiperconcentração do seu olhar apenas numa única direção. E ressignificar o sofrimento não é torná-lo gostoso, é você ampliar a sua perspectiva de modo tal que o sofrimento ele vai continuar sendo desagradável e desconfortável, mas ele já não vai ter um poder mobilizante dos seus pensamentos, do seu olhar, dos seus sentimentos e das suas sensações, e ainda vai operar em você como um dispositivo produtor de sensatez, equalizando suas empolgações, te propiciando reflexão sobre os seus apegos, sobre os seus gostos, sobre as suas preferências, sobre o modo como você passa o seu tempo, né? E todas essas questões. Como é que a gente chega nesse patamar? Sabendo significar o seu sofrimento, ao invés de se queixar dele, ao invés de tentar exorcizá-lo, fugindo dele como o diabo foge da cruz, é de você situá-lo na sua existência, não no sentido também, e aí, repito, temos que ter cuidado com o raciocínio dualista do ou é isso ou é aquilo. Eu também não estou aqui propondo passarmos a chamar o urubu de meu loiro, entendeu? E criarmos masoquistamente sofrimentos prediletos. Esse aqui é o meu sofrimento. Se você tem saída, se você tem alternativa,
se está ao alcance a resolução de uma dada questão, existe uma cirurgia para fazer, existe um tratamento para passar, existe uma audiência na justiça para fazer, existe uma forma de a gente conseguir contornar, pelo amor de Deus, façamos, para que a gente possa se utilizar de todo o expediente que seja possível. Agora, não sendo, então, ao invés de a gente se queixar, ao invés de a gente perder, não é só tempo não, mas perder espiritualidade, perder energia, perder disposição, se vitimando diante de Deus por aquela situação, se desfavorecendo, alimentando pensamentos do como que você é uma desprivilegiada cósmica, por estar vivenciando aquilo. Você não. Por isso me gloriarei nisso, porque é isso que certamente opera em mim o calibramento da minha sensibilidade. Quando eu olho para uma pessoa necessitada e sinto por ela misericórdia, ao invés de indiferença, certamente esse é o tipo de coisa que produz em mim uma maior disponibilidade também para a bondade, para a generosidade, para a empatia. Ou você acha que essas coisas são gratuitas na gente? Ou você acha que isso é produzido pela beleza dos nossos olhos? Não, mas a gente a gente embola as cartas de uma tal maneira do lado de dentro que a gente pensa o seguinte: mas Senhor, eu sou tão empático, por que eu tenho que passar por isso? Eu tenho tanta misericórdia pelos mais desfavorecidos. Ah, meu Deus, por que tu me permites passar por isso? E aí Deus, filho, você não está entendendo. Você não está entendendo que você só está sendo misericordiosa porque você tem isso, porque você passa por isso. E se eu tirar isso, você enlouquece, filho. Só essas prerrogativas aí somem todinhas. Vai tudo embora. É que a gente embaralha as cartas aqui do lado de dentro. Por quê? Porque nós somos teimosos em não querermos enxergar e significar o nosso sofrimento em Deus. Porque pra gente teimosamente insiste em prevalecer a ideia de que se eu estou sofrendo ou passando por uma dificuldade é porque eu não estou lendo a Bíblia direito e nem estou orando o suficiente. Mas eu acho ainda assim, quando a gente lê, é uma forma de nos esperar mais e mais. Ah, ok. Mas que seja apenas por esse caminho. E não... Você vai ter como rebater o seu interior, que por natureza ele é tendencioso ao vitimismo. Total. Então, você tem uma palavra de esperança, né? Isso. Porque é o que você falou, quando você tem uma dor, né, e você... Eu tenho uma situação na minha vida que ela é difícil. Uhum. E aí eu olho para Deus e Deus fala, olha, eu acho que se você não tivesse ela, eu não falo isso para mim, eu acho, mas eu penso que Deus fala assim, se você não tivesse ela, você seria essa pessoa que tem um olhar assim, mais aprimorado nessa área. Ok. Aí É isso. Eu não teria. Não é fácil Não. viver com essa dor? Não é. Não entendo. Não é. Entendo. E foi uma vez eu falei, fulano falou que ama essa situação. Eu vivo a mesma situação que ela e eu não amo. Ok. Para mim está muito claro. Ok. Porque isso não me faz feliz. Ok. Por um outro lado, me fez feliz. Um dia o Caio estava pregando, ele estava pregando sobre o Salmo, e eu pena que eu perdi essa pregação dele. No fim, ele estava falando do Salmo que tinha seus vales e seus montes. E aí, né, totalmente fora da curva, ele foi falando, chegou no fim, ele foi orar. E quando ele orou, ele falou assim, Senhor, eu te agradeço até pelos meus dias maus, porque ele me fez crescer. Esses dias me fizeram crescer. E eu estava na cozinha, no ápice desse meu problema, eu larguei tudo e fui para a sala. E eu falei, sim, eu vou agradecer, né, essa dor. Eu falei,
Eu só vou agradecer essa dor se um dia de fato eu for grata por ela. Porque ficar como paroleira, não vou não. Mas se um dia essa dor me fizer bem, de alguma forma, eu vou te agradecer. Os anos se passaram e para a honra e glória do Senhor eu pude falar. Obrigada. Não assim, não gosto dela. É o obrigado paradoxal. É o paradoxal. Obrigada porque ela me fez mais humana. Isso. Ela me fez mais sensível. É isso. Ela me tira da minha zona de conforto. É isso. Ela me faz diferenciar o sofrimento. Olha, você pode sofrer, você pode chorar a sua dor, mas você chore ela até aqui. E olha lá, tem gente que perdeu um filho, tem gente que está perdendo outra droga, tem um mundo caótico que a gente está vivendo. A sua dor é legítima, mas ela tem o seu lugar. Isso. Ela ganhou sentido. Ela deixou de ser apenas o que a sua sensação comunica e ela ganhou significado. Ela não perde o fator incômodo e desconfortável, mas ela se torna transponível. Ela até hoje é difícil. Né? Sem dúvida. Aqui, eu comendo a moça sem dúvida. Volta e meia dá uma baixada de bola. Isso. É como se Deus faz assim, então levanta, né? Sai da caverna que eu estou aqui e vai caminhar. Isso. Por isso, ler a Bíblia, Vânia, com essa motivação de crescer, meu Deus, leia. O que é diferente de ler a Bíblia com a motivação de barganhar. Estou lendo para então conseguir me tornar merecedor o suficiente para pleitear com Deus, retirar essa coisa. Entende que a coisa está na motivação, mas poxa, para crescer, não só ler a Bíblia, como ajudar o próximo, como a gente se utilizar de todos os expedientes que agreguem ao melhoramento do ser, total. O Felipe ia falar também? Assim, a gente tem essa dificuldade, eu também tenho, a gente fica nessa briga com Deus igual Jacó brigava com o anjo, de eu não quero sofrer, eu não quero isso, mas eu acho que isso, a nossa dificuldade da nossa alma entender isso, eu acho que vem muito da idolatria. Você falou uma coisa muito legal, a zona de conforto, a idolatria que a gente tem hoje em dia ao conforto, que bota a nossa visão ali de enxergar o que Deus quer mostrar pra gente. Eu só estava pensando um pouco nisso quando você falou aí da questão da zona de conforto. É isso. Mas o sofrimento te traz, ele te bota realmente num lugar do outro. Eu vivi isso, até já falei com vocês com a questão do desemprego, porque assim, você vê que às vezes quem está do outro lado e passa por aquilo, você não tem empatia, eu não tinha. Não tinha nenhuma, eu achava que a pessoa não queria nada mesmo. Foi preciso, às vezes tem coisa que a gente tem que viver. É isso. Para efetivamente você entender, calçar o sapato, né? É isso aí. Eu não digo que fico feliz com o sofrimento, como a Vânia falou, mas eu também consigo enxergar que você pode ver sentido mesmo. É isso aí. E de lá, desde isso para frente, eu sempre procuro cada coisa ruim que acontece, tentar ver o que dali tem alguma coisa que eu possa tirar para ou não voltar para aquele lugar ou para sair o mais rápido possível. Mas é compreender o que de fato é a natureza do que está acontecendo. Às vezes a gente passa por coisa, a coisa só está atropelando a gente, a gente não sabe por que está, o que aquilo quer dizer, nem como vai fazer para poder sair daquilo, né? Uma alienação total. É isso aí. É ressignificar mesmo a dor. Então, o nome, eu acho que você falou isso semana passada, né? Sobre a gente dar nome às coisas, né? Não é fácil, né? Assim, eu falo, né? É como o João falou, né? Que quando ele leu o livro, quando ele viu o livro, ele comeu. Quando batia na boca, ele era doce como mel, né? Mas quando ele batia no ventre, ele amargava. É assim, as nossas dificuldades. Quando a gente fala, parece doce. Parece doce, tranquilo, né? Mas quando a gente vive. Né? Mas vai viver, né? Quem sabe quem vive, quem passa por cada dor, por cada lágrima, né? E quando você deita lá, quando você está sozinha na sua casa, né? Falando com Deus. É isso. Não é fácil, não. Ninguém acredita que não é. Mas é para onde vamos nós. Você só Isso. Confiemos. É uma ocasião tremenda para confiança.
Gente, eu vou fechar aqui com o grupo do Instagram. Agradeço a presença de todos vocês, um beijão no coração. Eu acabei nem olhando direito aqui, mas eu acho que não tiveram maiores interações. A gente se vê no próximo domingo com a graça de Deus. Muito obrigado, gente boa. Valeu!